Portanto, o que nós vamos aprender não é obrigatoriamente necessário termos estudado a unidade 11 de Web Design ou a unidade 4 de Multimédia. Portanto, é uma prática muito simples. No entanto, vamos aprender os 3 tipos de interpolação, a clássica, de movimento e de forma. Portanto, a interpolação, como sabem, no manual está descrito, os frames ou os quadros intermédios entre o primeiro quadro e o último. Portanto, basta-nos criar o primeiro quadro e o último e automaticamente o programa cria-nos a animação com os quadros intermédios. Ele cria automaticamente esses quadros. Vamos, depois de criar estes 3 tipos de movimento, vamos aprender a inserir áudio nos símbolos e nas camadas. Portanto, 2 formas de inserção de áudio que se pode fazer na linha do tempo do flash. E vamos aprender a utilizar ações variadas. Neste caso vamos só depois utilizar uma ação que é para parar o vídeo, a animação, no final, para ela não estar a correr em loop. E depois de tudo terminado, o desenvolvimento estar realizado, vamos aprender a publicar para vários formatos. Portanto, ligação à internet todos nós temos. Tem o Adobe Flash, se possível a última versão, CC 2015, que é o que estamos na última versão, mas se tiverem uma versão anterior, também irá funcionar com o que vamos aprender hoje. Portanto, todos têm o Adobe Flash instalado e aberto. Pronto, eu coloquei aqui também 3 arquivos, conseguem visualizar os arquivos partilhados para fazerem o download. Tem uma bola azul para poderem baixar, para fazer download dos 3 ficheiros que vão ser necessários. Ok. Pois, Ruben, era mesmo necessário. De facto, houve estes problemas. Eu queria vos demonstrar como fazer, mas infelizmente hoje não conseguimos. Era ótimo ter o programa para ir experimentando. A Fátima também não tem. Pronto, Fátima e o Ruben não têm, infelizmente, o programa. Pronto, é só, os restantes conseguem visualizar os 3 arquivos, 2 de áudio e um ficheiro em flash que estão nos arquivos compartilhados. Podem pressionar o botão azul para fazer o download, que esses ficheiros vão ser necessários para o desenvolvimento deste exercício. Não é necessário, José, não é necessário internet para abrir o flash. O flash tem que estar instalado no computador. Ouve-me? Sim, consigo ouvi-lo. Estou com o portátil do instrutor aqui da Coimbra, mas como eu que não tenho, onde é que eu tenho o flash? Mas no portátil ao lado que sim tem, para abrir. Eu não consegui perceber muito bem. Portanto, não tem instalado o flash aí no seu computador, só tem no portátil ao lado? Sim, está a abrir. Ok, então tem o flash, não é? Ok, maravilha. Pronto, o que
nós vamos fazer será desenvolver uma animação para as 3 interpolações, colocar áudio e aprender a utilizar as ações. O aspecto final da animação será esta. Será uma animação simples, mas que nos vai permitir demonstrar estes conhecimentos. Para começar, podemos abrir um documento Flash, escolhemos o ActionScript 3.0 como opção. E o tamanho do documento, que será 550 por 400, ou podem pôr mais, é indiferente. Eu pensava que tinha 100. Depois de termos aberto este documento em ActionScript 3.0 com a largura e a altura 550 por 400, vamos importar os ficheiros que nós necessitamos para trabalhar neste documento. Portanto, temos um documento em branco e que não temos nada na biblioteca. Portanto, não temos nada no palco, à nossa frente é branco, e na biblioteca ao lado direito, no painel, também está vazia. Se não tiverem a ver a biblioteca ao lado direito, podem aceder à janela, o menu janela, na parte superior, e chamar a biblioteca para abrir o painel no lado direito, normalmente no lado direito. E o que nós vamos fazer é, com os documentos que fizemos o download, descarregamos 2 documentos de áudio e um documento em Flash, que se chama biblioteca.fla. Esse documento tem vários ficheiros que nós vamos usar neste nosso documento. Portanto, para importarmos o que está na biblioteca desse documento, o que nós temos que fazer é aceder ao menu Arquivo, escolher a opção Importar e abrir Biblioteca Externa. O que vai fazer é, com este documento que nós temos aberto em branco, nós vamos aceder a uma outra biblioteca de um outro documento externo. E vamos importar os ficheiros que nós queremos utilizar no nosso documento. Os ficheiros que lá estão são 2 clipes, portanto temos o Alien e o Rocket. O que necessitamos de fazer é arrastar estes 2 ficheiros para o palco, para o palco que nós criamos agora em branco, e podemos visualizar na biblioteca ao lado direito que ficamos com estes ficheiros disponíveis. Pronto, conseguiram colocar na biblioteca os ficheiros de uma biblioteca de outro documento. Agora, vamos começar a criar as animações. A primeira animação que nós vamos criar será animações clássicas. O que nós vamos fazer é criar a animação das nuvens, onde criamos com a ferramenta oval, criamos 3 ovais, umas por cima das outras. E depois, com a ferramenta de seleção, vamos eliminar os traços externos que não queremos. A Karina tem o documento da biblioteca FLA no seu computador. Portanto, o que tem que fazer é aceder ao menu Arquivo e Importar.
e importar da biblioteca externa e selecionar esse fecheiro, biblioteca.fla. Com a biblioteca aberta, a biblioteca externa, só necessita de arrastar os dois fecheiros de vídeo para o palco, para a zona da tela, portanto. Quando arrastamos esses dois fecheiros, automaticamente ficamos... O seu flash está em inglês. Portanto, em inglês é o primeiro menu. Portanto, no menu é a primeira opção, onde diz Archive, Import, e depois eu não tenho aqui o flash em inglês, mas deve ser Import from External Library. Exatamente. É isso mesmo. Obrigado, Kátia. Portanto, depois de importarmos da biblioteca externa, vamos criar três formas com a ferramenta oval. Podem selecionar as teclas de atalho ou no painel das ferramentas ao lado esquerdo e desenham três formas. Portanto, é para desenharmos as nuvens. Desenham uma nuvem da forma como quiserem e depois com a ferramenta V, a ferramenta de seleção, que é a primeira, selecionamos os traços. Neste caso, que vocês estão a ver, este documento está preto, selecionamos cada um dos traços e eliminamos. Depois de termos a nuvem criada, podemos lhe dar uma cor no painel cor ao lado direito. Como disse há pouco, se não tiverem algum dos painéis, basta ir à janela, no menu, cá em cima, e no menu janela tem todos estes painéis à medida que eu vou comentando. Depois de criarmos a nuvem e com ela selecionada, acedemos ao painel cor e escolhemos um gradiente, por exemplo, gradiente radial de azul. E para mudar a cor do gradiente, basta clicar neste quadro mais pequenino, no início ou no final da cor, basta dar 2 cliques e alterar a cor do gradiente. Depois de terminarmos, vamos salvar essa forma como clipe de filme. Ou seja, vamos criar um símbolo. Selecionando toda essa forma com a primeira ferramenta, a ferramenta de seleção, podemos pressionar na tecla de atalho F8 ou através do menu modificar, converter em símbolo. O que nós temos que fazer depois no quadro do símbolo é atribuir um nome e selecionar o tipo de símbolo que nós queremos. Portanto, temos 3 tipos de símbolo, botão gráfico e clipe de filme. Nós, neste caso, como vamos dar animação, vamos escolher clipe de filme. Ao pressionar OK, se quiserem ver ou utilizar mais tarde este símbolo ou exportar, abrir de um outro fecheiro este símbolo, podem verificar que ele se encontra na biblioteca. Ele fica disponível com o nome que deram, neste caso nuvem, ele fica disponível na biblioteca do programa. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer a animação da nuvem, a passar do lado direito para o lado esquerdo. E o que é que temos que fazer? Entramos dentro do símbolo da nuvem. Como podem ver aqui, temos a cena 1.
que é a cena principal, portanto é a nossa tela de trabalho. Ao darmos 2 cliques, entramos dentro do símbolo da nuvem e é apresentado desta forma. E o que nós temos que fazer para criar a animação, no início só temos um quadro, no quadro 1. O que temos que fazer é criar no quadro 20, sensivelmente, ou podem pôr no 40, como desejarem. Colocam a cabeça de leitura nesse quadro e vamos criar um quadro-chave, ou um fotograma-chave, ou um frame, neste caso, um keyframe, caso o flash esteja em inglês. Ou então, através das teclas de atalho F6. Portanto, F6 para os PCs, FN, F6 para os Macintosh. E o que é que nós vamos fazer? Portanto, tínhamos só um quadro, no quadro 1, com a imagem da nuvem. Nós, colocando a cabeça de impressão no quadro 20, vamos criar um fotograma-chave e vamos mudar a nuvem de posição. Portanto, pomos a nuvem para o lado esquerdo. Neste caso, arrastamos a nuvem para o lado esquerdo. E podem verificar no primeiro fotograma, se moverem a cabeça de impressão, que está a vermelho, no primeiro fotograma a nuvem deverá estar do lado direito e no último fotograma, chave, a nuvem deverá estar do lado esquerdo. Portanto, colocamos a nuvem em 2 posições diferentes, em 2 quadros diferentes, um no primeiro e outro no 20º, neste caso. E agora vamos dizer ao programa para criar os fotogramas ou os quadros intermédios, para ele fazer isso automaticamente. E o que é que nós vamos utilizar? Como isto é uma animação simples, de movimento, em que queremos que a nuvem se movimente do lado direito para o lado esquerdo, utilizamos a interpolação clássica. Portanto, selecionamos, colocamos a cabeça de impressão sensivelmente a meio da animação, no frame 10, por exemplo, e vamos ao menu Inserir Interpolação Clássica. E vão ver que a interpolação, os frames, os quadros intermédios foram criados e se movimentarem a cabeça de impressão para o lado esquerdo e para o lado direito, podem verificar que a nuvem movimenta-se do lado direito para o lado esquerdo. Depois disto, já temos a primeira animação feita e convém sempre ir salvando o trabalho. Portanto, basta irmos ao primeiro menu, arquivo e salvar como e atribuímos um nome. Portanto, neste caso eu estou a dar o nome Anima. Dizemos onde queremos salvar o fecheiro e pressionamos em salvar. Portanto, como já fizemos algum trabalho, vamos já salvar este documento. É uma boa política, ou então, logo que criarem o documento, convém logo salvar o trabalho e à medida que vão fazendo vários passos, convém ir salvando. Portanto, eu vou continuar, eu como não consigo ver o que vocês estão a fazer e em que passo é que estão, eu vou continuar. Se eu tiver a ir depressa, por favor, ou falem comigo por microfone, ou então no bate-papo, que eu estou com atenção ao bate-papo e volto atrás se for necessário, está bem? Portanto, reformulando o que nós já fizemos, criámos uma animação clássica da nuvem. Criámos o primeiro fotograma, criámos um último fotograma no quadro 20 e dissemos para o programa criar os fotogramas, os quadros intermédios, através da interpolação clássica. Como é uma interpolação do lado direito para o lado esquerdo, uma interpolação simples, escolhemos a clássica, que é a mais simples, portanto, porque é um movimento a direito. Vamos ainda criar uma animação clássica agora com o foguetão. O foguetão, onde é que ele está? Nós fomos importar há pouco de uma biblioteca externa. Portanto, para o ir buscarmos, temos que abrir a biblioteca, o painel da biblioteca. Se poderão verificar ao lado direito, caso a visualização do vosso flash seja a clássica, o painel irá aparecer do lado direito, o painel biblioteca. Se não, já sabem como vos indiquei, basta ir à janela e escolher biblioteca. Depois vem o símbolo Rocket
e basta agarrar no Rocket e colocar numa segunda camada. Portanto, eu peço desculpas, esqueci-me de vos indicar. Portanto, temos a nuvem numa camada, aqui ao lado esquerdo, no painel das camadas. A nuvem deverá estar no painel, a nuvem deverá estar na camada nuvem, e no primeiro símbolo, ao lado esquerdo da linha de tempo, cá em baixo, podem criar uma nova camada com o título de Rocket. E depois, com essa camada selecionada, que criámos agora, do Rocket, vamos arrastar o símbolo da biblioteca do lado direito para o interior da tela. Portanto, é desta forma que utilizamos a biblioteca. E para utilizarmos no palco, basta arrastar para dentro do palco todos os símbolos que estão na biblioteca. E o que é que nós vamos fazer agora? Vamos ainda fazer uma interpolação clássica com o foguetão a ir para o lado direito. É da mesma forma que fizeram com a nuvem, é só para praticarem uma vez mais, porque aprendendo a clássica depois é mais fácil aprenderem as restantes interpolações. E o que é que temos que fazer? Criar um fotograma-chave no frame, no fotograma ou no quadro 20. Posicionam a cabeça de leitura no quadro 20. E depois no quadro 20 inserem um fotograma-chave, portanto será o F6. E a meio da animação criam a interpolação clássica. No último quadro, movimentam o foguetão para o lado direito. Portanto, no primeiro fotograma deverá estar do lado esquerdo, no último do lado direito, e a meio deverão escolher inserir interpolação clássica, para ele fazer o mesmo movimento. Portanto, será igual ao da nuvem. Isto estamos na cena 1. Portanto, nós fizemos duas animações diferentes. Eu fiz estas duas formas para vos dar a entender o seguinte. Nós fizemos a animação da nuvem dentro do símbolo da nuvem. E desta vez fizemos a animação do foguetão fora do símbolo da nuvem. Portanto, estamos na cena 1. E a animação do Rocket vai do 0 ao 20. E se virem a primeira camada, onde está a nuvem, só tem um fotograma, só tem um quadro. Se nós testarmos esta animação, apenas irá aparecer o foguetão a passar para o lado direito. Portanto, para aparecer também a animação da nuvem, nós devemos criar quadros na camada onde está a nuvem. Portanto, selecionamos a camada da nuvem e selecionamos a cabeça de leitura para o quadro 20 e pressionamos o F5 para criar quadros iguais. Portanto, desta vez não é preciso o F6, não é preciso criar um fotograma-chave, basta pressionar no F5, criar quadro, para a nuvem aparecer nos restantes quadros. Para quando corrermos a animação, visualizarmos os dois objetos. E para testarem a visualização, como é que podem fazer? Portanto, vão ao menu, portanto, ao quarto menu a contar do fim e escolhem testar. Portanto, basta escolher o testar para visualizarmos a animação, como é que ela ocorre. Depois de testarmos a animação, vamos utilizar agora o Alien, o símbolo Alien que temos na biblioteca, para animá-lo. Desta vez com movimento.
E o que é que temos que fazer? Criamos uma nova camada. Portanto, na linha do tempo, cá em cima, no primeiro botão da parte inferior da linha do tempo, permite-nos criar novas camadas. Criamos uma nova camada e também convém colocarmos logo um nome nessa camada. Para isso basta dar 2 cliques em cima do nome da camada e alterar. Portanto, podem escolher o nome Alien. E depois de escolher essa nova camada e de estar selecionada essa camada, vamos arrastar o símbolo Alien da biblioteca para dentro do palco. Podemos colocá-lo ao lado esquerdo. Vamos fazer uma animação dele a saltar para o lado direito. Portanto, desta vez a animação não será como a nuvem nem como o foguetão, que são animações em linha reta. Desta vez vamos querer o Alien a saltar com curvas. Daí vamos escolher a animação de movimento. E o que é que temos que fazer para isso? Portanto, arrastamos o Alien da biblioteca para a nossa tela, para o nosso palco. E, selecionando o primeiro quadro do Alien, escolhemos Menu, Inserir Interpolação de Movimento. Portanto, há pouco fizemos Clássica, agora vamos escolher Interpolação de Movimento. Depois de esse primeiro quadro ter a interpolação de movimento, posicionamos a cabeça de leitura no quadro 20. Com a cabeça de leitura no quadro 20, basta com a ferramenta de seleção, nós estamos a utilizar sempre a ferramenta de seleção, não se esqueçam, basta agarrar no Alien e arrastá-lo para o lado direito. Ao arrastar podem ver que fica uma linha descontínua com vários pontos que se vai formando. Portanto, esta linha indica que este símbolo tem uma interpolação de movimento. E a interpolação de movimento está feita numa linha reta. E como disse há pouco, vamos criar curvas. Como é que se criam curvas na interpolação de movimento? O que temos que fazer, antes de tudo, é criar quadros-chave para fazer vários saltinhos. Portanto, o que nós queremos, se conseguirem visualizar bem, é que ele salte pelo menos 4 vezes. E o que é que nós vamos fazer? Vamos criar quadros-chave na camada do Alien. Portanto, colocamos a cabeça de leitura no quadro 5 e pressionamos o F6 para criar um quadro-chave. No quadro 5, 10 e 15. Vamos criar aí keyframes ou quadros-chave através do F6. E depois, ainda com a ferramenta de seleção, vamos alterar a curva da guia de movimento. Portanto, colocamos no quadro 5, onde tem o fotograma-chave selecionado, o quadro-chave selecionado. E com esse quadro-chave selecionado, vamos a meio onde o Alien está, a meio da curva, agarramos e arrastamos para cima essa guia de movimento. Dessa forma, criamos uma curva que o Alien irá seguir essa trajetória. Portanto, vou reformular outra vez. Criamos quadros-chaves no 5, 10 e 15, no quadro 5, 10 e 15, cá em cima, na camada do Alien. Portanto, criamos com o F6 no 5, 10 e 15 e depois ele fica dividido e com a ferramenta de seleção arrastamos a meio, arrastamos a curva de guia de movimento para cima, para dar-lhe estas curvaturas. E desta forma está criado o movimento do Alien aos saltos. No entanto, para animarmos, por exemplo, os braços, à medida que ele vai saltando, vai animando os braços como se estivesse a tentar voar. Para animar os braços, vamos ter que entrar dentro do símbolo do Alien.
E para entrarmos dentro de um símbolo, basta-nos clicar em cima do alien, que está no palco, 2 vezes. E podem ver, por baixo do nome do documento, onde aparece o nome que vocês deram, neste caso anima.fla, tem a cena 1 e entramos dentro do símbolo do alien, com 2 cliques. E entrando dentro do símbolo do alien, podem ver que ele tem 5 camadas, portanto são 5 partes do corpo que ele tem. As 2 últimas são as dos braços, o braço do lado esquerdo e do lado direito. O que é que nós vamos fazer neste momento? Vamos dar a animação para os braços poderem dar a sensação que estão a voar. E o que é que vamos fazer? A mesma coisa que fizemos com o alien para o colocar em movimento para o lado direito. Portanto, colocamos a seleção da cabeça de leitura no primeiro quadro e escolhemos a interpolação de movimento. Primeiro para o braço esquerdo, por exemplo. Escolhemos a interpolação de movimento para o braço do lado esquerdo. E depois, arrastando com a ferramenta Q, portanto, ferramenta de transformação livre, será acho que é a 4ª ferramenta que está do lado esquerdo do painel. Portanto, ferramenta de transformação livre, ou então se clicarem na tecla Q do vosso teclado, essa ferramenta irá ficar selecionada. E com essa ferramenta, no lado direito de um canto, alteramos a posição para cima para dar esta rotação ao braço. Portanto, dando a rotação ao braço, podem verificar que ele criou a interpolação do movimento na camada. Portanto, ele criou mais quadros onde tem a interpolação de movimento. E o mesmo é fazer com o braço do lado esquerdo. Portanto, selecionamos a camada anterior, que será com o braço do lado direito. Selecionamos a camada anterior, a penúltima camada, que será do braço do lado direito. Selecionamos a inserção da interpolação de movimento, portanto, no menu inserir interpolação de movimento. E depois, com a ferramenta de transformação livre, o Q9, alteramos a rotação do braço do lado direito e ele irá criar a animação de movimento dos braços. Pronto, isto criámos a animação dos braços dentro do símbolo do alien. Portanto, temos o movimento dos braços superior, mas falta o inferior, ou seja, nós movimentamos os braços de cima e agora queremos movimentar para baixo. Para não estarmos a fazer toda a operação que fizemos anteriormente, portanto, selecionar, atribuir a interpolação e depois movimentar através da ferramenta de transformação livre, e nunca iria ficar certo, só através de valores, o que nós podemos fazer para nos facilitar é copiar esses movimentos, essa interpolação que já está realizada, e vamos copiá-lo e depois inverter os quadros-chave. E como é que nós fazemos isso? Portanto, selecionamos, podem selecionar desde o primeiro quadro da penúltima camada, portanto, do braço do lado direito, até ao último quadro da última camada do braço do lado esquerdo. Portanto, selecionam toda essa animação que está criada e com o botão do lado direito selecionam copiar quadros. Portanto, nós vamos copiar para a memória os quadros que nós animamos neste momento. No caso de ser um Macintosh, clicam no Control, como o botão do rato, só existe um botão do rato nos Macintosh, clicam no Control, com a animação, com os quadros da animação selecionada, ambos, e pressionando o botão Control, clicam no botão do rato e ele irá aparecer as opções do rato. E aí escolhem copiar quadros. Depois dos quadros copiados para a memória, colocam-se
à frente desses quadros, portanto selecionam os quadros, podem selecionar de ambas as camadas, portanto basta clicar no quadro a seguir da camada do braço do lado direito e arrastar para baixo para selecionar os dois. Ou então utilizando o Shift, portanto pressionam, imaginem que se fizeram até ao quadro 24, pressionam no 25, pressionam o Shift e na última camada pressionam também o quadro 25, para ambos os quadros 25 ficarem selecionados de ambas as camadas. Portanto, vamos selecionar o quadro 25 de ambas as camadas e fazemos colar os quadros. Portanto, os quadros que copiamos, vamos colar quadros. É logo a opção a seguir. Depois de colar os quadros, a animação é a mesma, portanto o movimento que ele faz na primeira parte da animação e na segunda é o mesmo, é levantar os braços para cima. O que nós queremos é que na segunda parte da animação ele baixe os braços. Para isso, selecionamos na última parte, selecionamos cada uma delas, portanto o braço do lado direito, selecionamos do frame 25 até sensivelmente ao 48, selecionamos tudo isso e pressionando com o botão do rato do lado direito, escolhemos inverter quadro-chave. Desta forma, a animação que era realizada para os braços se elevarem, desta vez os braços baixam. E fazemos isso na última camada também, que é o braço do lado esquerdo, portanto selecionando o quadro 25, pressionamos no Shift, na tecla Shift, por cima do Ctrl, e pressionamos no último quadro. E pressionando no Ctrl e clicando em cima dessa seleção que fizemos, do braço do lado direito, escolhemos a opção Inverter quadro-chave. Se movimentarem a cabeça de impressão para o lado esquerdo e para o lado direito, podem verificar que na primeira parte ele levanta os braços e a segunda parte da animação ele já baixa os braços. Para o resto do corpo aparecer na animação, nós vamos ter que criar quadros, desta vez não são quadros-chave, são quadros simples, para a animação toda aparecer. Portanto, ele vai correr do primeiro quadro até ao último, da animação que nós criamos, e como podem verificar aqui, nas primeiras 3 camadas nós não temos mais quadros para além do primeiro. Portanto, o que podemos fazer para criar logo quadros para eles todos é selecionar aqui na primeira camada, no quadro 48, pressionam e ficam a pressionar e arrastando para baixo, vê que pressionam logo os 3. Portanto, pressionando e arrastando, conseguem selecionar o quadro 48 das 3 primeiras camadas. Depois disso, de estarem os 3 selecionados, basta pressionar no F5 para inserir quadros. O que ele faz é, ele copia o primeiro quadro até ao último. Ele faz uma cópia do que existe no primeiro quadro. Desta forma, quando corrermos esta animação dos braços, levantarem e abaixarem, as 3 primeiras camadas, que será o resto do corpo do alien, também irá aparecer. E ficará desta forma. Portanto, vamos ter as 3 primeiras camadas com quadros simples e as 2 últimas camadas com a animação. Para visualizarmos melhor, vamos agora sair do símbolo, terminando a alteração de movimento do alien. Para sair do símbolo, nós para entrarmos pressionamos 2 vezes no símbolo, para sair basta pressionar na cena 1 e voltamos ao nosso palco inicial. E para aumentarmos o tempo, como nós tínhamos colocado o alien até ao frame 48, para a animação do alien aparecer toda, nós precisamos, na cena 1, ter os mesmos frames,
os mesmos quadros ou mais quadros do que existe dentro do símbolo do Alien. Para isso, o que é que temos que fazer? Vamos ter que aumentar o tamanho das 3 camadas que nós temos, o Alien, o Rocket e a primeira camada onde está as nuvens. Para isso, para aumentar, por exemplo, a camada da nuvem, basta pressionar no último keyframe, portanto, no último fotograma-chave, e com o último fotograma-chave selecionado, pressionando e arrastamos para o lado direito. Dessa forma conseguimos esticar a animação. Podem esticar os quadros até ao frame 50, sensivelmente. Na camada Rocket fazemos o mesmo, portanto pressionamos o último quadro-chave e arrastamos para o lado direito. E no Alien basta colocar o cursor do lado direito e arrastar para o quadro 50. Desta forma temos a animação principal, portanto na cena 1, do mesmo tamanho ou maior do que existe dentro dos símbolos. E a última parte da animação será a animação de forma. Portanto, temos a animação da nuvem, vamos a utilizar. Já temos uma animação na nuvem, que é a nuvem a movimentar-se do lado direito para o lado esquerdo, mas para além dessa animação, vamos querer também que, quando a nuvem passar, ela se vá deformando com o vento, portanto, que a sua forma se vá alterando. E como é que nós podemos fazer isso? Entramos no símbolo da nuvem, portanto, pressionando 2 vezes para entrarmos no símbolo da nuvem. Entramos no símbolo da nuvem até conseguirmos selecionar todas as partes da nuvem. Portanto, vamos editar mesmo a forma da nuvem. Depois de entrarmos no símbolo da nuvem, vamos inserir um quadro-chave no quadro 50, por exemplo. Ou melhor, peço desculpa, depois de entrarmos dentro do símbolo da nuvem, verificam que apenas tem um quadro, que é o inicial. Portanto, têm que entrar dentro do símbolo da nuvem, clicando 2 vezes, onde estão dentro da cena 1, estão dentro do grupo da nuvem, do símbolo, e entram depois dentro da nuvem para editar a sua forma. Depois de entrar e de permitir a edição da nuvem, o que nós vamos fazer é inserir uma interpolação de forma. Inserimos a interpolação de forma e vamos depois colocar a cabeça de leitura no quadro 20 e criamos um fotograma-chave. Ou então, neste caso, também poderiam fazer diferente. Poderiam criar o fotograma-chave primeiro e depois de terem o último fotograma-chave criado, colocar a interpolação de forma a meio, sensivelmente, da animação. Agora, para modificar a forma, o que nós temos que fazer é, no último fotograma-chave, alterar a forma. Portanto, podem agarrar, por exemplo, na borracha, que tem no painel do lado esquerdo, tem aí uma borracha sensivelmente a meio do painel, e essa borracha permite-vos apagar, ou podem utilizar a ferramenta Q para fazer transformação livre e alterar a forma da nuvem. Portanto, o que fizemos foi basicamente o mesmo que fazemos para a interpolação clássica e a de movimento. Foi criar o último fotograma, atribuir a interpolação de forma a meio, para o primeiro fotograma e o último
serem aplicadas a interpolação de forma. E no último quadro, no último fotograma, alteramos a forma da nuvem com a borracha ou com a ferramenta de transformação livre, portanto, com qualquer ferramenta de transformação que desejarem. Dessa forma, podem ver, se movimentarem a cabeça de leitura, podem verificar que a nuvem se irá transformar, a forma da nuvem irá transformar-se do estado inicial, do fotograma 1, até ao último fotograma. Para inserir o áudio. Espero que tenham todos conseguido perceber a interpolação, os 3 tipos de interpolação que existem. Como não tenho colocado aqui comentários no bate-papo, eu penso que estejam todos a seguir à medida que eu vou passando o fecheiro. Portanto, resumindo, fizemos os 3 tipos de interpolação. A clássica, que é mais simples, que são linhas retas. A de movimento, quando queremos dar curvaturas nas interpolações, na animação. E esta última foi a interpolação de forma, quando queremos transformar um objeto para uma outra forma. Agora, vamos inserir o áudio. A inserção de áudio pode ser feita de 2 formas. Mas para isso, nós precisamos dos ficheiros de áudio. O que é que vamos fazer neste caso? Não temos os ficheiros de áudio na nossa biblioteca. Os ficheiros que vocês fizeram o download há pouco, portanto o Boeing Sound e o 8-bit Sound, os ficheiros que estão aqui disponibilizados, que fizeram o download para o vosso computador, o que vão fazer neste momento é importá-los para a biblioteca, para eles depois poderem ser utilizados. E como é que fazemos isso? Vamos ao arquivo, importar e importar para a biblioteca. E selecionamos estes 2 arquivos, portanto o Boeing e o 8-bit, ambos ficheiros em MP3, e podem verificar na biblioteca que são ficheiros de áudio, que têm esta imagem, e que estão disponíveis cá em baixo. Depois de termos o áudio inserido na nossa biblioteca, vamos começar a utilizar o áudio. Poderemos utilizá-lo de 2 formas. Primeiro vamos colocar o som do foguetão a passar. Portanto, selecionamos a camada Rocket. Eu quando digo a camada, podem pressionar mesmo em cima do primeiro frame ou de um dos frames a meio, para selecionar mesmo a animação do Rocket. E vocês verificam que no painel das propriedades do lado direito aparece no final uma opção que diz som. Tem um triângulo que podem abrir e se verificarem as opções que estão aí, podem, onde diz nenhum, portanto não tem nenhum nome de nenhum som, como temos a animação do Rocket selecionada, podemos escolher aqui o nome que ele vai buscar à nossa biblioteca. Ok, Karina, eu vou buscar um bocadinho atrás. A Karina está-me a pedir para voltar um bocadinho atrás. Qual é o bocadinho, Karina? Onde é que ficou? Foi no último slide. Na interpolação de forma. Eu vou repetir então, portanto, entramos no símbolo da nuvem, na animação da forma da nuvem. Para entrarmos, clicamos 2 vezes no símbolo da nuvem para entrarmos dentro desse símbolo, porque nós vamos editar as formas desse símbolo. Depois de entrarmos nas fórmulas, na forma do símbolo, podemos criar um quadro, um fotograma-chave, no quadro 20, sensivelmente. Não consegue baixar o áudio. Ok. Não está a verificar o áudio aqui no gerenciador de arquivos.
é pressionando aqui ao lado direito, tem um botão azul, e pressionando esse botão azul baixar, ele irá fazer o download do fecheiro. Karina, pode verificar na parte superior do seu browser, do seu navegador, que poderá estar a bloquear. Às vezes são definições do browser, do navegador, e normalmente aparecem em cima, na barra de endereços, aparece sempre uma mensagem a indicar que poderá estar a bloquear o download de arquivos. Consegue visualizar? Já fez o download? Maravilha. Pronto. Karina, depois de ter feito o download para o seu computador, só tem que ir a Arquivo, Importar, será o menu inicial, no topo, Arquivo, Importar e Importar para a biblioteca. O que é que vamos fazer? Importar esses áudios para a nossa biblioteca. Portanto, seleciona ambos os áudios, que fez agora o download. Não consegue importar. Que mensagem é que lhe aparece, Karina? Acedeu ao arquivo, importar para a biblioteca. Depois de ter selecionado importar para a biblioteca, terá que escolher os ficheiros que fez o download para o seu computador. Portanto, o 8-bit sound e o Boeing sound. De forma a ficarem disponíveis na biblioteca para utilizarmos depois na animação. Conseguiu importar, Karina? Pronto, continuando. Depois de selecionarmos a camada Rocket, quando digo a camada, temos mesmo que selecionar dentro da animação, portanto em frente da camada Rocket, do lado direito onde estão os quadros, selecionamos um dos quadros e irão aparecer estas propriedades no painel de propriedades. A última opção será o som e vamos escolher, neste caso, como queremos a animação do foguetão, vamos escolher 8-bit sound, que será o áudio do foguetão a passar. Portanto, esta é uma das formas de colocarmos áudio nos objetos. Outra forma para inserir áudio nos objetos, para inserir áudio, será o alien a saltar. Portanto, nós queremos que, à medida que o alien vai saltando, que se ouça o mesmo som todas as vezes que ele salta. E como é que fazemos isso? Não podemos utilizar o painel de propriedades, visto que ele aqui só escolhe um som uma única vez. E esse som, se visualizarem, portanto, tem aqui o Rocket, a camada Rocket, nos quadros ele irá ficar com um aspecto diferente, que será um aspecto de áudio. Portanto, verificam nesta camada que estes quadros têm áudio inserido. O que nós queremos agora é, à medida que o alien vai saltando, vai fazendo cada salto um som específico. E o que é que nós necessitamos para colocar esse áudio em cada salto? No painel, na linha de tempo, no botão inferior do lado esquerdo, vamos criar uma nova camada. Criamos uma nova camada e vamos atribuir-lhe o nome de áudio.
Portanto, 2 cliques em cima da camada para alterarem o seu nome. E vamos criar fotogramas-chave em cada um dos locais que nós queremos inserir o áudio. Portanto, se o alien vai saltar, ele salta no primeiro quadro e quando ele cai é no 10º quadro. Portanto, nós queremos que o barulho comece aqui quando ele caia no chão no 10º quadro. O que nós temos que fazer na camada áudio é criar um fotograma-chave no quadro 10, no quadro 25 e no quadro 37, sensivelmente. Portanto, colocamos os mesmos fotogramas-chave na camada áudio que estão posicionados na camada alien. Depois de criarmos os 3 fotogramas-chave na camada áudio, posicionamos-nos. Imaginem que criaram um fotograma-chave no quadro 10, posicionamos-nos aí no quadro 10, selecionando o quadro 10 da camada áudio, e apenas temos que arrastar o áudio, neste caso o Boeing Sound, para o palco. Arrastando para o palco, o áudio será inserido na camada áudio, nesse fotograma selecionado. Portanto, esta é uma segunda forma de inserir áudio dentro dos quadros. Portanto, a primeira é através do painel de propriedades, onde só poderemos apenas inserir um som. Desta forma, com a camada áudio criada, nós podemos criar fotogramas-chave, quantos quisermos, e em cada fotograma-chave colocamos o áudio que pretendemos. Para isso, basta selecionar o fotograma que pretendemos trabalhar e arrastamos o áudio para o nosso palco. Ele automaticamente é colocado este símbolo em cima dos quadros da camada áudio. Portanto, o aspecto ficará sensivelmente este. Portanto, temos 3 áudios cá em cima, onde temos a camada do alien com 3 fotogramas-chave, que são os fotogramas dos saltos, e a camada do rocket terá um único áudio, que será o foguetão a passar. Se quiserem podem testar a animação, mas se testarem neste momento a animação, o que vai acontecer é que ela vai estar em loop, ou seja, loop será o ciclo. Ele vai estar sempre a passar do primeiro fotograma até ao último e volta novamente ao primeiro fotograma. E está neste ciclo constante, portanto ele não irá parar a animação. E nós queremos que a animação pare. Para isso, o que é que temos que fazer para indicar ao programa para parar a animação? Vamos ter que inserir ações. E para inserir ações, como é que fazemos isto? Portanto, saímos dos símbolos que estamos dentro, estamos na cena 1, e para inserir ações, vamos escolher o menu Janela e escolhemos a opção Snippets de código. Portanto, nós podemos criar ações, são ações em ActionScript. Nós podemos escrever as ações no painel F9 das ações, podemos escrever manualmente e podemos visualizá-las depois manualmente, como vamos ver. Mas temos o snippet de códigos, que é um ajudante que já tem código ActionScript feito. E se abrirem o snippet de códigos, aparece-vos um painel, e este painel tem várias opções. Nós vamos escolher a segunda opção, portanto, navegação na linha do tempo. O que nós vamos querer é navegar na linha do tempo e selecionamos parar neste quadro. Depois de termos selecionado a navegação na linha do tempo e parar neste quadro, houve código ActionScript e vocês podem visualizar no painel das camadas que foi atribuída uma nova camada de ações onde tem um símbolo de um A. Esse símbolo quer dizer que existe código ActionScript nesse quadro. E qual é o tipo de código? Podem vê-lo no painel F9, em que apenas tem stop, abre parênteses, ponto e vírgula. O que quer dizer é que ele vai parar nesse quadro.
A animação irá parar nesse quadro. Nós queremos que a animação não pare no quadro primeiro, queremos que a animação pare no último quadro. Para isso, basta-nos arrastar o primeiro quadro que tem o símbolo A de ação e arrastamos esse fotograma, esse quadro, para o último quadro onde pretendemos que termine a animação. Podiam também fazer o inverso, portanto, poderiam criar a camada, poderiam criar os fotogramas até ao último fotograma existente da animação, por exemplo, o 50, criavam um fotograma, um quadro 50, e depois nesse quadro, no painel das ações, ou através do snippet de código, escolhendo a opção de parar nesse quadro, ele iria colocar logo a ação neste quadro que nós queremos, que será o último. Depois disso, se testarem a animação, podem verificar que ela para no último quadro. Portanto, neste momento têm que ter a nuvem a andar para o lado esquerdo com a animação clássica e a animação de forma, onde ela se irá deformar. Têm que ter o rocket, o foguetão, para o lado direito com o áudio. E tem o alien a saltar, e à medida que vai saltando e agitando os braços, ele irá ter o áudio também à medida que vai saltando, e quando chegar ao fim, a animação irá terminar. Portanto, apenas termina a animação onde colocamos a ação. Vocês podem verificar na vossa animação, ao caso de testarem a animação, que os braços do alien continuam a movimentar-se e a nuvem também continua a andar para o lado esquerdo. Isso porque vocês não colocaram a ação de parar no símbolo. Lembram-se que a nuvem, quando fizemos a animação, essa animação foi colocada dentro do símbolo. Portanto, vocês, para terminarem essa animação, têm que entrar dentro do símbolo da nuvem e fazer o mesmo processo de ação que nós criamos agora. Criar a ação de parar neste quadro, no último quadro, dentro do símbolo. Portanto, tanto dos braços do alien, como da nuvem, que são os únicos que, neste momento, devem estar a ter movimento. O alien, a movimentar-se para a direita, parou, porque essa animação é utilizada na cena 1, como podem ver aqui. Portanto, essa animação, como tem a ação de terminar neste último quadro, ela termina nesse momento. Depois disto, o que temos que fazer é publicar o nosso arquivo. Para publicar, por exemplo, para HTML, para Flash, GIF, JPEG, vários formatos, nós temos opções que nos permitem logo publicar para todos estes formatos. Acedendo ao menu Arquivo, Configurações de Publicação, aparece-nos este painel, onde do lado esquerdo poderemos selecionar os ficheiros que pretendemos, os formatos dos ficheiros que pretendemos publicar. E do lado direito, selecionamos o nome e não vamos entrar nas opções avançadas, portanto, basta-nos colocar o nome e tem algumas definições. Vamos colocar o visto no primeiro ficheiro HTML e no segundo. Portanto, para fazer a animação, vamos exportar dois ficheiros. E pressionamos o botão publicar e ele automaticamente vai publicar na pasta onde vocês salvaram o arquivo. Portanto, o arquivo, quando salvamos ao início e à medida que fomos salvando, ele vai publicar os ficheiros SWF, que é a animação do Flash, e o arquivo HTML, que é o primeiro selecionado, e ele irá publicá-los todos nessa página. Depois dessa publicação, basta pressionar o OK para sair deste quadro. E pronto. Era isto que eu vos queria demonstrar. Portanto, falarmos da interpolação, inserção de áudio e fazer a publicação em vários formatos. Antes de fazer um questionário, eu tenho um questionário de 8 perguntas que eu gostaria de vos fazer, um questionário online, só para testar os vossos conhecimentos, não é para avaliação, é só mesmo para testar vocês próprios autoavaliação.
Antes de publicar um questionário, eu gostaria de saber se têm dúvidas, questões, alguma coisa que não entenderam, podem colocá-lo por microfone ou através do bate-papo. Sim, o PDF, eu vou melhorar aqui algumas coisas, porque este PDF era apenas para eu me guiar, não era para ser apresentado neste webinar. Eu ia-vos demonstrar como fazer, só que eu não consegui aceder ao Macintosh remotamente, que está na minha sala de trabalho. E infelizmente não temos cá o técnico hoje e não consegui aceder remotamente. Foi por isso é que eu apresentei-vos o PDF. O PDF ainda está em desenvolvimento. Eu vou melhorar algumas coisas que estão aqui no PDF e depois vou-vos disponibilizar tanto o webinar, sensivelmente 2, 3 dias ele irá ficar disponibilizado dentro da unidade do vosso curso e eu vou colocar também lá este PDF. Está bem, Kátia? Nada. Pronto, se não têm dúvidas, eu vou-vos disponibilizar um questionário de 8 perguntas apenas para a vossa autoavaliação. Pronto, conseguem visualizar o questionário? Ok, maravilha. Pronto, é um questionário de 8 questões, mesmo só para autoavaliação. Tem o tempo de 10 minutos. E eu estou aqui, à medida que vão fazendo, se tiverem dúvidas, questões sobre o webinar, sobre as perguntas, estejam à vontade de questionar-me, está bem?
Ok, Karina, Ruben, já está feito. Peço só um pouco mais, ainda estão a finalizar. Quando o último finalizar, eu irei disponibilizar a avaliação e vocês poderão verificar o resultado. Portanto, como disse, não é para avaliação, é mesmo só para autoconhecimento. E pronto, terminaram todos. Parabéns a todos, a média foi alta, foi 84%. Eu vou então finalizar a votação e vou compartilhar os resultados. Portanto, vocês depois podem verificar os vossos resultados. E pronto, olha, peço desculpa mais uma vez por este erro técnico que nós tivemos aqui. E agradeço-vos a todos. Nós vamos nos preparar melhor para estes imprevistos, para eu ter acesso ao Mac e conseguir-vos demonstrar de facto, à medida que vou falando, o que se vai fazendo. E irei disponibilizar depois, como já vos disse, este PDF e o webinar na vossa unidade. Pronto, sendo assim, têm mais alguma questão, alguma dúvida? Não parece. Não? Ok, pronto. Obrigado a todos. Ruben, Karina, Cátia, José, João, Gonçalo, Ruben e Maria. Muito obrigado a todos pela vossa presença, disponibilidade e tempo. E qualquer coisa já sabem, estou aqui disponível para vos ajudar. Qualquer dúvida, questão, por telefone ou por e-mail, e agradecia também que me enviassem e-mails. Eu peço isso sempre no final dos webinars. Enviem e-mails com os temas que vocês gostavam de ver aqui praticados com certo tempo de antecedência,
Dessa forma eu consigo preparar um webinar e de encontro ao que vocês pretendem, está bem? Ok, está ótimo. Obrigado a todos, bom fim de semana e continuação do bom estudo.